No vídeo do Rapinas no Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Rob Alts, fullback escolhido pelo Seahawks na quinta rodada. Espero que vocês é, já sejam inscritos no canal, mas se você não for, deixa a sua inscrição aí, deixa o seu like, deixa o seu hype e deixa o seu comentário. Você gostou do Seahawks, está escolhendo um fullback, achou cedo demais, achou que não importa aí ser na quinta rodada, deixa aí o seu comentário. Essa análise já está no nosso no nosso site, lá no rapinasdomar.com.br. Textos novos todos os dias, inclusive na off-season. A página que mais trabalha aí na off-season do mundo. Então, se vocês puderem dar aquela moral pra gente aí, seguir a gente nas redes sociais, a gente agradece muito, beleza? Então vamos lá sobre o Robbie Alts. Robbie Alts foi escolhido como fullback, mas ele era um tight end em Alabama. Ele nunca jogou propriamente como um fullback, tá? Essa é uma correção que eu queria fazer. Algumas pessoas têm falado como se fosse muito fácil já virar um fullback e tal. Ele teve alguns snaps como fullback, alguns snaps como H-back, mas ele era realmente um tight end bloqueador. Então é claro que ser um tight end bloqueador facilita a vida, né, de ser um fullback, mas ele nunca foi propriamente um puro fullback, né, como provavelmente ele vai ser no Seahawks, né? Vai lembrar que o Seahawks, pouco antes do draft, trouxeram o Adam Prentice, que tinha sido fullback dos Saints, para uma visita, mas aí acabaram escolhendo aqui o Alts. O Alts era projetado para ser um cara undrafted. E eu sei que muita gente fala, foi a penúltima escolha da quinta rodada, então é baboseira falar que foi um reach e tal. Assim, eu acho que os Seahawks poderiam ter escolhido outros nomes nesse momento, né? Os Seahawks tinham três escolhas de sétima rodada, né? Por exemplo, poderia ter gasto aqui, usaram no Mason Richman, em cima do Alts, né, para garantir. O CJ Dippre, que era o tight end 1 de Alabama, né? O Alts era o tight end 3, é, foi escolhido entre os undrafted, né? Foi para os Panthers, se eu não estiver enganado. Então, assim, tinha uma chance do Seahawks escolherem. Realmente eles quiseram garantir e tal, mas eu ainda acho que foi cedo. E o time poderia ter aproveitado alguns outros nomes que ainda estavam disponíveis no board. Mas também nada que, oh meu Deus, o draft foi horrível por conta disso. Não, mas ainda acho que foi a pior escolha do Seahawks entre as escolhas que o time fez. Se a pior escolha é um fullback escolhido na penúltima escolha do quinto round, mostra que o draft foi bom, né? É, Então, é isso. Vamos aqui para a análise dele. É, Ele é um cara, como falei, um tight end bloqueador, né? E aqui ele vai executar bem os bloqueios de zona. Então faz o bloqueio no primeiro nível e passa para o próximo nível. Então ele tem essa boa leitura, mas perceba que é um snap alinhado como tight end, não como fullback. Então excelente bloqueio em zona, mantém bem o bloqueio quando o Milroy passa. Ele joga o jogador ao chão. Aqui um snap dele como lead blocker. Ele alinha aqui como wide receiver, vem em motion para servir como lead block, porque o Milroy vai fazer um zone read e ficar com a bola. E aí ele vai limpando, né? O fullback é muito conhecido como limpa-trilho, né? Assim, que acha os espaços. Então, tem um bloqueio fundamental aqui desse wide receiver. Jogou o cara no chão. E aqui o Milroy valendo aqui, ó. O Altos tem essa velocidade para ir lá no fundo do campo, fazer o bloqueio e ainda conseguir pro Milroy algumas jardinhas a mais. Então também se trabalha aí como zone blocker. Como bloqueio em motion lead blocker, perdão. Aqui o Alabama vai chamar uma split zone. A gente já falou um pouco dessa corrida. Esse jogador, o defensive end, é deixado sem bloqueio para poder o tackle avançar. E o jogador do outro lado vem em bloqueio de surpresa, vamos dizer assim. Ele era bastante utilizado nesse tipo de corrida na split zone. E aqui, ó,
perceba o impacto da paulada do Robbie Alts. Baixa o ombro. Ele é realmente um cara que deveria ter nascido e jogado nos anos 90 aí da NFL, começo dos anos 2000, que ele realmente é um cara que nasceu para ser fullback. Aqui, ó, numa situação de jardagem curta, né? Parecia que eles iam fazer aquele quarterback sneak. O Murray pega a bola e ele é deixado para bloquear e abrir o real gap que o Murray vai correr, né? Então, assim, é um bloqueio fundamental para acontecer e ele faz o bloqueio muito bem. Então, assim, ele tem essas responsabilidades grandes nos bloqueios do jogo corrido. Agora, como eu falei, não como um fullback. Aqui, novamente, ó, ele está alinhado como um H-back, que a gente chama, né? Tem o running back, né, que é esse cara aqui, ah, que vai jogar aqui. O H-back, que vai jogar aqui. O fullback, que é meio que entre os dois. E o tight end propriamente dito, né? Então ele tem alguns snaps como H-back, né? Mas pouquíssimos como fullback. Ele não tem nenhum registro de correr com a bola, por exemplo. Então aqui ele vai ser deixado novamente numa jogada parecida com aquela. Esse tight end vai bloquear para cá e ele vai bloquear para cá justamente para criar o espaço que vai ser corrido, né? Ele bloqueando um defensive end, ou seja, uma tarefa difícil, né? Mas eles conseguem um avanço. Essa jogada aqui contra Auburn. Aqui uma jogada interessante. Ele como Tyrande aqui. Só para registrar. Ele bloqueando o Nick Emanuori, né? Para o Jalen Milroy correr. Então nessa jogada aqui temos 3 jogadores escolhidos pelo Seahawks aparecendo. Aqui ó, mais um bloqueio em motion. Ó a paulada que ele vai dar nesse camisa 30. Jogou no chão. Ele realmente é um fullback dos anos 90. Usa aquele bigode. Aqui ele bloqueando o Edge ó, na corrida. Tirou o Ed da jogada, jogou ele no chão, né? Como falei, por exemplo, esse é um embate de jogador de linha ofensiva, um bloqueio de linha ofensiva. Ele realmente é um excelente bloqueador. Como eu sempre digo, ele só não tinha snaps como fullback. Então, por mais que seja mais uma vez, que paulada que ele dá aqui no jogador para criar espaço, por mais que seja mais fácil acontecer essa transição, como eu falei, ele não tem snaps como fullback. Aqui a gente tem um dos poucos touchdowns da sua carreira. A maioria dos touchdowns são similares ao dessa jogada aqui. Ele está alinhado aqui como tight end. Meio que ele é esquecido pela defesa de Michigan. E aí o Murray vai lá e faz um passe fácil para ele. Demais, no mais ele era usado como um check down, né? Ele pode também fazer isso vindo como fullback, né? Então assim, não é um cara prolífico correndo rotas, até porque nunca foi pedido para ele fazer isso. Mas você vê ele como check down e vai ser esse fullback aí pro Seahawks, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado ali. O Kubiak conseguiu o fullback que ele queria. É um cara que também deve ajudar nos times especiais. Tem muitos snaps. Acabei esquecendo de falar isso. Muitos snaps em times especiais para Alabama. Inclusive teve que retornar 2 chutes uma vez. Precisou o chute ser mais curto e ele retornou o chute. Então também vai ajudar nisso aí. Como falei, não é que ele seja um jogador ruim. Não é que os jogadores que eu penso que poderiam ter sido escolhidos no lugar dele vão ter uma carreira melhor do que ele. Eu só acho que ainda foi um pouco cedo para um fullback. Ele foi o primeiro fullback escolhido pelo Seahawks desde 2008. Né, que o Seahawks não escolheu um fullback propriamente dito, ou propriamente anunciado assim, mas o Seahawks tem um grande histórico de bons fullbacks aí. Max Strong, Michael Robinson, John L. Williams, Derek Coleman, Will Tuquafo, Marcel Reese. Então tem bons fullbacks aí na sua história. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!